Então, muito boa noite, que Jesus esteja conosco e, como disse o nosso irmão Nuno, que os bons espíritos me envolvam e me ajudem a transmitir o singelo trabalho que preparei para vos trazer. O tema, como já viram, é Suicidas, é o capítulo 5º do livro O Céu e o Inferno. Então, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, é a penúltima obra da codificação kardeciana e foi editado em 1865. Este livro faz um exame comparativo das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Na primeira parte são expostos vários assuntos em relação às causas do temor da morte, entre outros, e a segunda é dedicada à passagem para o além. Allan Kardec reuniu casos reais a fim de demonstrar a situação da alma durante e após a morte física, naquelas condições que vamos ver, proporcionando ao leitor amplas condições para que possa compreender a ação de lei de causa e efeito, através dos mecanismos pelo qual se processa a justiça divina em perfeita concordância com o princípio evangélico, a cada um segundo as suas obras. Situamo-nos então hoje na segunda parte do livro, no capítulo 5º, com o tema Suicidas. Suicídio é assunto sério e delicado. É uma das maiores transgressões à lei de Deus. O número de pessoas que põem termo à própria vida no planeta é enorme e ninguém poderá dizer que está fora desta ideia de se demitir da própria vida. Foi constatado pela Organização Mundial de Saúde em 2014 que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. Algo referente a uma morte a cada 40 segundos. Tragédia que afeta a comunidade e muito em especial as famílias, deixando graves e prolongados efeitos não só em quem fica para trás, mas principalmente naqueles que partem antes do tempo para a pátria espiritual. Alguém dizia, e com razão, que é preferível um infeliz vivo do que alguém que procurou livrar-se dos seus problemas, pensando que morria e se encontra bem vivo do outro lado da vida. São precisamente relatos das vivências pós-morte, trazidos até nós através da mediunidade de psicografia ou psicofonia, que Allan Kardec nos proporciona neste capítulo, mostrando-nos o desapontamento, o remorso, o arrependimento de nossos irmãos suicidas. Vejamos então alguns desses testemunhos. Eu vou ler-vos 2 para que possamos ficar com uma noção. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de isentar o mesmo como filho único de mulher viúva. Um ano mais tarde, foi evocado na Sociedade de Paris, a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se da sua sorte no mundo espiritual. Podereis dizer-nos se é possível evocar o espírito a que vimos a referir-nos? E a espiritualidade responde sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Então, o evocado diz:
Oh, obrigado. Sofro muito, mas é justo. Contudo, Ele me perdoará. O Espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixaste de escrever. E ele responde: sou indigno de escrevê-la. Disseste que sofreis, compreendeis que fizestes muito mal em vos suicidar, mas o motivo que vos acarretou a esse ato não provocou qualquer indulgência? E ele responde: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Podeis descrever-nos essa punição? Sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto o não possuo, como sofre o operado a falta de um membro amputado. A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho ou concorreram para ele outras razões? Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus, e, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Pois então, fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. O Espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondeste à nossa evocação e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Sim, obrigada. Este espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com as suas obras. Depois, outro testemunho, chama-se o nosso irmão François Simon Louvet. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma das reuniões espíritas no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? O vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras.
eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas sofro? Não será isso bastante? Se eu tiver a fome em vez deste sofrimento mais terrível, e aliás imperceptível para vós, não vacilaríeis em aliviar-me com uma migalha de pão? Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão e sabeis quem fui. Orai por mim. Depois o guia do médio diz o seguinte: esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste provação. Atirou-se da torre Francisco I, no dia 22 de julho de 1857, tende piedade da sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus que lhe conceda essa graça e com isso tereis feito uma obra meritória. Fazia 6 anos que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. A terra, o vácuo, horroriza-o a perspectiva da queda. E isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Ele não o sabe. E essa certeza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com as chamas? Quem revelou e inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever como outros o fazem das suas alegrias, e fazem-no muita vez espontaneamente, sem que neles se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Tudo está na nossa consciência, tudo aí está gravado. Então vemos, através destes 2 depoimentos, há vários aqui, mas verificamos então que é muito variada a sorte daqueles que provocam a própria morte, explicado pelos espíritos superiores na questão 957 do Livro dos Espíritos. E eles dizem-nos: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que os produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende de cada circunstância. Há quem expie a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Assim, cada falta é punida pelas circunstâncias que a acompanham e não há punições uniformes e constantes para as faltas do mesmo género. Sabemos que ninguém tem o direito de dispor da vida de tal forma porque esta lhe foi doada, visando deveres e obrigações a cumprir na terra, e é razão suficiente para que não se abrevie voluntária ou involuntariamente sobre qualquer pretexto. Furtar-se às provas e expiações é recuar ante as tarefas que se acertaram ou que estavam destinadas quando viemos para esta nova existência. Porém, o suicídio
não consiste somente no ato que produz a morte imediata, mas em tudo quanto se faça para apressar a extinção das nossas forças vitais. Lembremos aqui de André Luiz, que pelos seus desregramentos alimentares foi apontado e chamado de suicida durante o tempo em que permaneceu no umbral. Mas é infinita a misericórdia e o amor de Deus. Os suicidas são, como todos os seus filhos, árbitros dos seus próprios destinos. Não estão condenados para sempre. Memórias de um Suicida é um livro que nos mostra a grandeza divina para com os suicidas arrependidos. O seu autor espiritual, Camilo Castelo Branco, sob o pseudónimo de Camilo Cândido Botelho, descreve à médium Ivone do Amaral Pereira a sua dolorosa experiência após a desencarnação pelo suicídio. É um livro que todos deveríamos conhecer e ler. Mas com a doutrina dos espíritos, a esperança se fortalece, porque o futuro se desdobra continuamente para todos. Somos seres imortais, não nos podemos esquecer disso. De lembrar a importância da prece por todos aqueles que sofrem. E no caso destes nossos irmãos, claro que as preces não os vão retirar dos lugares onde se encontram, mas algum alívio, alguma consolação lhes chegará. E, sobretudo, o desejo, a lembrança de elevarem o pensamento a Deus para poderem implorar a misericórdia. Se todos soubessem que a morte é apenas o abandono do corpo físico, que continuamos a viver, colhendo na vida futura os frutos das nossas ações, jamais cederíamos à ideia do suicídio, porque entenderíamos que necessitamos viver com resignação e obediência às leis de Deus. Para isso, nos possamos lembrar que a educação moral e espiritual, o aprender, o evoluir, o esforçar-nos por sermos em cada dia criaturas melhores, é o instrumento seguro para preparar e nos podermos libertar do sofrimento. É esse auxílio, é esse aprendizado que nos facultará a vida em abundância. Obrigada pela vossa atenção.